E aí, meu povo da terceira série, como é que tá? Há quanto tempo, né? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao conteúdo de vocês, né? Do livro, na verdade, do segundo bimestre, porque o livro de Sociologia de vocês, a aula que nós vamos ver hoje, né? Ela é um texto único, né? De frente única. Então, eu peço que você pegue encarecidamente seu livrinho, abra no capítulo 5, né? Que se intitula Capacidade de Simbolização e Significação. Antes de falar de símbolos e signos, né, a gente tem que explicar de onde eles vêm e como a ciência social trata eles, certo? Vai surgir, no início dos anos 40 e 50, um paradigma predominante em grande parte das ciências humanas, né, na França, na Bélgica, na Inglaterra, certo? Que chama-se estruturalismo. E o estruturalismo ele vai se inspirar em uma ciência que vai surgir no início do século XX, né, de forma mais concreta, que é a linguística, a partir das ideias, né, do professor Fernando Suassi, que é um linguista, né, suíço, e a partir do chamado curso de Linguística Geral, que é um clássico aí das ciências humanas, né, ao entrar em contato com as ideias dele sobre signo, significado e significante, né, o Claude Lévi-Strauss, que veio aqui para a missão que vai dar origem à USP em 1934, né, vai voltar para a França um ano depois e por conta da guerra ele tem que se refugiar nos Estados Unidos. Lá ele entra em contato com alguns intelectuais que também, né, estão presentes lá por conta dessa catástrofe mundial, né, e ele entra em contato com as ideias de um fonólogo que chama-se Jacob Roman. E o Jacob Roman ele apresenta as ideias da linguística estrutural ao Claude Lévi-Strauss, e o Claude Lévi-Strauss começa a aplicar a linguística, né, e os seus métodos estruturais para entender as ciências humanas, para entender o mundo naquele contexto, naquela realidade, né? E é justamente esse o tema que vai tratar o capítulo. Ele vai tratar da capacidade de simbolização e significação que tem justamente, né, os seres humanos. E isso existe desde a época que o ser humano começou a aparecer enquanto espécie, né? Quando lá, né, no Paleolítico, os homens colocavam nas cavernas, né, na parede delas, né, os seus desejos, né, e os seus sonhos, a partir das pinturas rupestres. E o símbolo está presente em nosso cotidiano de várias formas. Ele está presente no sinal do semáforo que a gente tem que atravessar, que a significação daquilo que tem lá todos vocês sabem, mas com o passar do tempo isso passa a se tornar uma estrutura da nossa sociedade, certo? E a gente tem que entender como é que elas funcionam. Para entender a ideia de símbolo, né, a gente tem que entender primeiro o que significa signo, significado e significante, lá da linguística estrutural, né? E a forma como a simbologia, ou melhor dizendo, como o simbólico, ele entra nas ciências sociais e a partir daí ele passa a ser apropriado cotidianamente pelo ser humano, né? Segue aí o slide para a gente dar continuidade, aí, tá? Segue o slide para a gente dar continuidade. Gente, lá no famoso curso de Linguística Geral, certo? Em específico na página, né, 79 e 80, né, o professor Fernando Suassi ele vai tentar classificar o que seria signo, significado e significante, né? Segundo ele, signo é como se fosse uma unidade estrutural da linguística. É como se fosse uma unidade completa. E ela possui duas propriedades, né? Uma de transmitir o conceito sobre a estrutura da língua, né? E a imagem acústica que, mnemonicamente, você representa aqueles objetos ou o mundo, né? E essa imagem acústica ela não é apenas a questão relacionada aos sons. Ela é como se fosse uma memorização que você faz internamente da própria língua, uma interiorização da própria língua. Por exemplo, o ser humano consegue recitar na sua mente um poema ou um texto sem proferir uma palavra. Isso é chamado de a imagem acústica da estrutura da língua, certo? Segundo ele, o signo era uma unidade arbitrária
porque ele conseguia traduzir as duas propriedades, o conceito e a imagem acústica, mas só ficava representado para as pessoas, né, a imagem que aquele objeto possuía na minha mente, né. Vamos dar um exemplo. Eu não sei o que é uma caneta, certo? Mas ao eu ver uma caneta, a minha mente constrói uma imagem acústica do que seria ela. E a ideia de um conceito que eu faço dela, né, a ideia ou o significado que a caneta possui, isso fica subentendido, né? Por isso que ele vai dizer que o signo, né, é uma propriedade arbitrária. E que é necessário entender as outras estruturas que fazem parte do signo, né, que dão significado às coisas. Além do signo, existe aquilo que dá sentido, né? Aquilo que faz parte estruturalmente do signo, mas você não consegue enxergar, como se fosse o seu conceito, né? Que ele vai chamar de significante. Por exemplo, a palavra mar, né, de a praia, etc., né, quando ela é dividida em letras, né, através da separação silábica, né, ou então através das próprias letras que formam a estrutura daquela palavra, como M, A e R, né, elas não conseguem dar conta do significado, né, da palavra mar. Mas quando você associa aquele conjunto, né, de letras separadas juntas, forma-se uma imagem acústica na sua cabeça, e ao entrar em contato com aquela realidade social, cria-se um conceito sobre aquilo. Então, o significante seria como se fosse um símbolo que fizesse você lembrar, né, daquilo ou dar significado àquilo. É justamente a musiquinha que toca quando você está justamente começando a aula para subir na fila, né? É o significante, né? É você saber que na hora que a música toca, você tem que ir para a aula. A ideia de que você tem que ir para a aula é o significante. E o signo é a própria música. E qual o significado de tudo isso? O significado é que assim que a música toca, na sua mente você lembra através de uma imagem acústica e ao mesmo tempo você associa aquilo a um conceito. A necessidade de se preparar para que a aula do dia vai começar, né? E o que representa o significado? O significado é o que dá sentido a tudo isso. É quando o conceito ele é exprimido, né, do signo e do significante, tá? É como se o significante não fosse o significado, mas ao mesmo tempo sem ele não existisse, né? Então, é como se o signo fosse uma unidade de duas categorias e que ao juntar significante e significado, o mundo representaria, né, tanto do ponto de vista estrutural como conceitual e explicativo, né, as estruturas da língua e dar significado ao mundo, certo? Isso acontece também com os símbolos, né? Como eu havia dito para vocês, o símbolo ele existe na sociedade humana há bastante tempo, né? E hoje ele é bastante presente no nosso cotidiano, né? Vou passar aqui. Eu coloquei, né? Vou passar aqui primeiro para a ideia do que seria a capacidade de simbolização e significação, né? Símbolos são representações que produzem sentido, significado, comunicação e despertam o inconsciente no ser humano, né? O símbolo, por exemplo, a música. O signo, significante e significado, que nós já explicamos, né? Que fazem parte da linguística estrutural, né? Eles dão base para entender o que são as representações simbólicas. A ideia de simbólico ela vai ser trazida a partir do estruturalismo para dentro das ciências humanas através do professor Jacques Lacan, quando ele vai resgatar, né, a importância do pensamento freudiano para dentro das ciências humanas, e ele vai escrever um texto muito famoso nos anos 50, que só vai ser publicado na França nos anos 70, e aqui no Brasil ele é inédito, né? Quase nenhum editor ainda se propôs
a produzir esse texto, que significa o RSI, o Real, Simbólico e Imaginário, né? Eu tive acesso a esse texto aí de forma tradutória, né? Que traduziram o texto e o texto se espalhou aí pela internet, né? Tem um livro, mas só que esses livros que constroem a partir desse texto aí não são de grandes editoras, deveria se fazer isso, né? Porque é um trabalho muito importante, né? E também eu tive acesso a esse texto por conta da coleção, né, do professor François Dossi, né, A História do Estruturalismo, dois calhamaços bastante grandes, né. Se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais do estruturalismo para vocês em outra oportunidade, né. O que acontece? Um símbolo, né, ele não existe sociedade sem símbolos. Talvez uma das sociedades mais simbólicas que existem e supersticiosas por conta disso, né, são os egípcios. Lá a vida religiosa estava relacionada a toda a vida social. E todo ou quase todo ritual, ele produz símbolos. Ele faz parte, né, de uma conexão simbólica, né? Por exemplo, quando o cristão carrega, né, a cruz, né, no seu pescoço ou em algum lugar da sua casa ou quem tem acesso a ela, né, ela representaria alguma coisa. Só em você olhar para ela, ela traduz uma ideia, né? E esse símbolo, ele pode ter dois significados. Ele tem um significado ambíguo. Ou ele seria, né, a redenção da humanidade, né, através do perdão dos pecados que Jesus cedeu a nós, a todos nós, para nos salvar. Ou ele seria, né, o martírio de Jesus, né, e etc. Que foi feito pelos seus algozes, né, pelos romanos, pelos judeus e etc. Né? E a capacidade de simbolização ela é múltipla. Por exemplo, um objeto ele pode ter diversos significados. Né? Um significante pode ter diversos significados. Por exemplo, a manga. No Brasil, uma manga pode ser uma fruta, pode ser um pedaço aqui da camisa, a manga da camisa, né? Pode ser eu brincar, né, no cearense do outro, eu mangar do outro, né? Também pode ser um mangá para você ler, né, uma revista em quadrinhos japonesa, né? Pode ter vários significados, né? É importante destacar essa importância dos símbolos, né? Nas ciências humanas, a ideia do simbólico ela não existe apenas pelo Lévi-Strauss ou também da linguística estrutural e do Jacques Lacan, certo? Ela foi trazida também, né, pelo Malinowski, que vai estudar, né, as sociedades polinésias. Ela vai trazer também, vai ser trazida para a sociologia pelo Durkheim, que vai estudar as estruturas elementares da vida religiosa, né, os caracteres elementares da vida religiosa, vai estudar o totemismo, vai estudar os rituais que as antigas sociedades faziam, as representações simbólicas e etc. Né? E também, talvez, o mais famoso nome hoje do debate sobre o simbólico e a sua relação com o poder e com a esfera econômica, que é o Pierre Bourdieu. Né? A construção da ideia do simbólico está presente aí em nosso cotidiano. Eu trouxe alguns conceitos para a gente debater, tanto do professor Jacques Lacan, como do professor Claude Lévi-Strauss, quer dizer, como do professor Fernando Suassiri, para nós entendermos o que é o simbólico, certo? E a relação dela com os símbolos e com o simbolismo. Porque simbólico é uma coisa, né? O que traduz a ideia do símbolo é uma coisa e o símbolo é outra coisa. Ó. Nos anos 50, certo? No famoso texto do RSI, Real, Simbólico e Imaginário, né? O professor Jacques Lacan, influenciado pelas ideias da linguística estrutural do Fernando Suassiri e também da antropologia estrutural do Claude Lévi-Strauss, vai escrever um ensaio para explicar 3 coisas que, segundo ele, fazem parte da estrutura humana, que ele vai chamar de nó berromeano, se eu não me engano. E que isso faz parte, né, do resgate do pensamento do Freud. Né? E ele vai explicar o que é o simbólico a partir dessa citação aqui. Ele diz assim: o simbólico, ou a ordem simbólica, é a estrutura universal que abrange todo o campo da ação e da existência humana. Né? Ela envolve a função da fala e da linguagem. Ele está explicando que isso está diretamente ligado à forma como nós entendemos e como traduzimos o mundo, a partir da linguagem ou do trabalho. Né? E mais precisamente,
do significante, que é justamente aquela outra esfera, né? A esfera do mnemônico, a esfera do conceito, né? Que uma das partes que está faltando para mim entender o todo, que é o signo, né? Afigura-se como um aparelho essencial do inconsciente, do latente. É tão inconsciente que quando você escuta a música, você já sabe para que ela serve. E para a fila. Partiu, né? Aqui embaixo eu coloquei a fala do Fernando Suassiri para a gente continuar dialogando aí com os símbolos que a gente conhece, tá? Ele diz assim: utilizou-se, né, a palavra símbolo para designar o signo linguístico, ou exatamente o que chamamos de significante, a parte do signo que chamamos de significante. O símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário. O que é isso? Ele não esconde algo como o signo esconde, né? Como ele é o todo, ele faz com que uma parte ela fique subentendida. O significante não. Ele traduz, né, uma determinada ideia. Vamos dar uma lida aí. Ele diz assim, ó: o símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário. Ele não é vazio, né? Existe um rudimento, um vínculo natural entre o significante e o significado, né? O símbolo da justiça, né, por exemplo, a balança, não poderia ser substituído por um outro objeto qualquer, né? Porque senão não traria a ideia do que seria o equilíbrio, né? Assim como se você visse um outro objeto que não fosse a cruz, você não relacionaria ao cristianismo, relacionaria a outra coisa, né? Se eu substituísse, por exemplo, dentro de um tribunal, a balança por um carro, colocar um carro lá pendurado, pessoal, o que isso aí significa? Já é isso aí, entendeu? Não vai entender, né? O significado que aquele significante traduz, que aquele símbolo traduz, né? Por exemplo, as línguas orientais, né, em especial a chinesa, a coreana, a japonesa, que vão surgir de uma mesma unidade linguística, que é o kanji, né, que é justamente um símbolo, né, um signo, que traduz significados e conceitos e tem inúmeras interpretações de conceitos, né, é talvez uma das formas de se comunicar mais antigas do mundo, né? E isso mostra que os símbolos estão presentes no nosso cotidiano, com os aplicativos, né, com as informações que recebemos, né, com os vídeos que nós assistimos, né, com aquilo que faz a gente lembrar de algo ou dar sentido a algo, né. E aqui a gente acaba a nossa aulinha, certo? Espero que vocês tenham gostado do debate, né? Procurem entender um pouco mais sobre esses autores, sobre o Fernando Suassiri, sobre o Jacques Lacan, sobre o Claude Lévi-Strauss, né? E respondam às atividades que vão estar presentes na Agenda Edu. E até a próxima.